E antes de entrar nessa mensagem muito especial que eu tenho para compartilhar com você, eu quero começar dizendo para a igreja essa noite que nós somos provados por Deus, somos tratados por Deus a todo momento. Estando nós no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele ou não, nós somos tratados por Ele a todo momento, através de circunstâncias, situações. E Deus às vezes usa situações para nos posicionar, para nos despertar para algo que já deveríamos ter sido feito e não fazemos, para renunciar a algumas coisas. E uma prova disso, nós não podemos cair como algumas seitas pregam por aí, que se a pessoa às vezes está passando uma aprovação difícil naquele momento da vida dela, numa determinada área, é porque Deus está tratando com ela, porque ela está no erro. Não, isso não é bíblico. Então, se fosse assim, Jesus vivia no erro, porque todo dia tinha oposição contra ele. E eu fiquei refletindo sobre isso enquanto eu terminava a mensagem hoje de manhã. E eu lembro da passagem então que Jesus disse para os discípulos: entre no barco e passe adiante para o outro lado. Tem um outro nível para vocês. E eles obedeceram Jesus. Eles entraram no barco, eles estavam fazendo a travessia assim como Jesus mandou. Só que na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada aproximadamente, a Bíblia diz que um vento contrário se levantou. Mas eles não estavam obedecendo Jesus? Então uma coisa fica clara para mim. Nesse momento da minha vida, estou dando um exemplo meu aqui, você transporta para a sua vida aí. Nesse momento da minha vida, eu nunca tive tanta certeza de que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. E nem por isso, ventos contrários deixam de vir sobre a minha vida. Então uma coisa fica clara, que se você está fazendo a vontade de Deus, a oposição vai vir contra você. Vai vir uma força contrária. Por quê? Porque o inimigo, ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto, irmão. Se você está fazendo a vontade do diabo, ele não vai atrapalhar os seus planos. Então, se ele vem, é um sinal claro para mim, ó. Você está no caminho certo. Então continua. E eu quero falar para você aqui hoje sobre confiança. Salmo capítulo 37, versículo 3 ao 5. Salmo 37, versículo 3 ao 5, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Olha a profundidade disso. Habite na terra e alimente-se da verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Aí ele fala assim: agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que ele está falando aqui? Se você viver de tal forma que o Senhor se agrade das suas atitudes, Ele vai realizar todos os desejos do seu coração. Você tem que, pode aplaudir Jesus? Você tem que viver de tal forma que Deus se agrada das suas atitudes, das suas ações. E aqui está dizendo que Ele vai realizar os desejos do seu coração. Agora o que eu quero pregar para você é o versículo 5. Para que você viva o melhor ano da sua vida, o ano da perfeição em 2026, você vai precisar disso aqui, ó. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas e o mais, Danilo? Aquelas coisas que eu quero, meus planos, meus projetos, o mais Ele fará. É promessa dele. Tudo que você precisa fazer é entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele. E a verdade, eu começo a pregar para você aqui então, a verdade é que você só consegue entregar o seu caminho para quem você confia. Para quem tem direção para a sua vida, sim ou não? Você só confia em quem você sabe que tem a capacidade de te dar aquilo que você espera, de te dar aquilo que você deseja. Então olha só, a primeira parte é você entregar o seu caminho ao Senhor. A segunda é você confiar nele. E como resultado disso, aqui está dizendo, se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar 100% plenamente nele, seja o que for que você estiver passando, em qualquer área da sua vida. Aqui ó, sentimental, profissional, saúde, familiar,
Ele vai resolver para você. Quem está entendendo, diga amém. Aqui está dizendo, Ele vai resolver para você. O mais, Ele fará. E se você parar para pensar, você vai ver que na vida, igreja, nós temos que enfrentar muitas situações, todos os dias, ruins. Diariamente enfrentamos situações desesperadoras, desafiadoras, o tempo todo. Estressante muitas vezes, vários tipos de sentimentos, sofrimentos misturados. E que se a gente pudesse, vamos falar a verdade, a gente nunca escolheria enfrentar. Com certeza não. Porque dependendo do nível da situação, do sofrimento que a gente enfrenta, quase todos os dias, isso nos leva a um desgaste muito grande, a um cansaço, a um desânimo. E alguns de vocês sabem o que eu estou falando. Só que escuta o que eu vou te falar aqui. Existem alguns tipos de situações que a gente passa, que em alguns momentos a gente, como ser humano, a gente pensa que vai ser o fim. A gente pensa que não vai ter mais jeito. E ficamos então desesperados. Só que na maioria das vezes, e é isso que Deus mandou pregar para você, que na maioria das vezes Deus não está nem preocupado com isso. Nós estamos lá desesperados, achando que não vai dar, que não vamos mais conseguir, e Deus não está nem aí com isso. Muitas coisas que apavoram eu e você, e faz a gente ficar pelos cantos, dizendo, agora não tem mais jeito, agora acabou para mim. Deus não está nem aí para isso. Por que, Danilo? Deus não liga para o meu sofrimento? Não é isso. Sabe por que Deus não está nem aí para isso? Porque Deus sabe como funcionam as coisas, irmão. Deus sabe que não vale a pena, muitas vezes, Ele entrar no nosso desespero. E quer saber mais? Deus sabe que tem alguns tipos de experiência que todos nós vamos ter que passar no decorrer da nossa vida. E faz parte. O problema somos nós. Nós é que fazemos tempestades no copo d'água. Na maioria das vezes, nós é que potencializamos demais as coisas. Quem está entendendo, diga amém. E Deus fica só olhando para aquilo, sabe? E Ele não faz nada. E Deus não faz nada não é porque Ele não ama a gente, mas porque Ele sabe que daqui a pouco vai estar tudo bem. Ele sabe que daqui a pouco vai tudo se resolver como sempre resolveu. É assim ou não é? Quantas vezes você já se viu numa situação e você não via saída para aquilo, mas de repente você está lá, fora da situação, com a vitória nas mãos. A habilidade minha? Não, é o cuidado de Deus com você. Deus sabe que nós precisamos passar por algumas coisas, sabe? Alguns precisam passar no casamento, outros na saúde, na área financeira, familiar, ministério. Aleluia, Jesus. É uma forma, eu acredito nisso, que é uma forma que Deus encontra para fazer a gente crescer um pouco mais a cada dia, para que a gente venha amadurecer, mudar, crescer, tomar algumas atitudes importantes na nossa vida, se posicionar diante de Deus, ser fiel a Ele em tudo, fazer o que precisa ser feito na verdade. Sabe, igreja, Deus, o nosso Pai, quase sempre Ele vai nos contrariar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso agora. Redobra a tua atenção aqui. Quase sempre Deus, o nosso Pai, Ele vai nos contrariar. Sabe por quê? Porque o filho que não é contrariado, que não aprende a resolver conflitos, que não sabe lidar com o não do pai, meu Deus, sabe o que essa criança vai se tornar lá na frente? Um adulto insuportável, que não vai saber nem viver a vida. Vai sofrer rejeição, porque quando crescer muitos vão querer nem ficar perto dessa pessoa. Então eu quero dizer algo para você, que principalmente você que tem filho adolescente, preste bastante atenção. Comece a contrariar os seus filhos. Para quê, pastor? Por que você está falando isso? Para que ele não venha decepcionar você lá na frente. Experiência própria. Deus, nosso Pai, na maioria das vezes Ele faz isso com a gente. Se você pegar algumas situações da Bíblia, você vai ver que às vezes parece que Deus não está com a pessoa naquele momento, parece que Deus abandonou a pessoa, que não liga para ela, mas depois você vai ver que só parece, é cuidado do Pai. Você vai ver que Deus estava ali o tempo todo, cuidando dos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque Deus tem a sua forma de trabalhar na nossa vida. Ele tem as formas de nos proteger, aleluia, de nos provar. Deus permite, sabe, algumas coisas acontecer na nossa vida, igreja, só para nos avaliar.
avaliar se talvez estamos sendo um bom aluno durante as aulas. É isso. Você agora está numa aula, amém? O seu professor está te ensinando. E Deus tem as formas. E se tem um momento que Deus não vai falar com você, o professor não vai falar com você, é na hora da prova. Agora você está na aula. Agora é o momento de aprender. Para que a hora que chegar a prova, você colocar em prática. E Deus tem as suas formas de nos avaliar, para ver se a gente está sendo um bom aluno nas aulas, ou se estamos só talvez de corpo presente na aula. Se vamos perseverar diante de uma dificuldade, ou se vamos desistir como a maioria faz. Porque a hora que o vento contrário bate, a pessoa quer desistir, ela quer desanimar. Por exemplo, você conhece a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eram os escravos hebreus na Babilônia, e eles serviam ao Senhor, temiam ao Senhor. Mas o rei então fica doido, de repente lá Nabucodonosor ficou maluco, soberbo, mandou fazer uma estátua de ouro dele, e toda de ouro, e ele fez um decreto dizendo que todos deveriam se curvar diante daquela imagem dele. E aquele que recusasse se dobrar diante da imagem dele, seria lançado vivo dentro de uma fornalha de fogo ardente. Pense nisso. 3 amigos, você conhece a história, 3 amigos simplesmente disseram: nós não vamos fazer nada disso. Eles decidiram obedecer e honrar a Deus. Diga glória a Deus. Deixa eu explicar como funciona a mente humana aqui. A nossa mente, ela nos engana muitas vezes. Geralmente a gente pensa assim: bom, se eu fiz o que Deus pediu, né? Se eu estou obedecendo a Deus agora, então agora tudo vai dar certo para mim. Tudo vai cooperar ao meu favor. Ah, eu fiz o que Deus pediu, não me dobrei diante dessa multidão, agora meus inimigos serão todos envergonhados. Nem sempre é assim. Deixa eu falar alguma coisa aqui para alguém que está aqui, precisa ouvir isso. Nem sempre é assim. Deus está falando diretamente com alguém que nem sempre é do seu jeito. Muitos problemas vão aparecer na sua vida, muitas fornalhas surgirão na sua frente, muitos ventos fortes contrários vai se levantar contra a sua embarcação. Muitas tempestades virão sobre a sua vida. E ainda que você esteja na direção que Jesus te deu, ainda que você esteja obedecendo a Jesus, eu não sei o que você está passando, irmão, qual que é a prova de fogo que você está, mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, através da minha vida, não é para a morte. O que não te mata te fortalece. Não é para a morte. Talvez Deus não te livre dessa fornalha, porque não livrou ele da fornalha. Mas talvez Deus te dê vitória na fornalha. É isso que vai acontecer. Talvez Deus não poupe você de enfrentar, de passar por essa situação que você está passando. Mas dentro dessa situação, Ele te dará vitória. E o nome dEle será glorificado. Porque tudo que Deus faz na nossa vida tem apenas um objetivo, seja bom ou ruim o que Deus permite para acontecer na nossa vida, só tem um objetivo, para que no final o nome dele seja glorificado. Escuta o que eu vou te dizer aqui. O que determina se você confia em Deus de verdade não é você passar por dificuldade, porque dificuldade todos nós passamos todos os dias. Jesus não mentiu para nós. Ele diz lá em Mateus 6,34 que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia tem um BO já, cada dia tem um problema. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia seu próprio mal, pois cada dia já traz os seus próprios dificuldades, seus próprios problemas. Olha lá, todo dia nós vamos ter problema para resolver. O que determina se você confia em Deus é você ter a certeza que mesmo na dificuldade, que mesmo na fornalha, que mesmo que você esteja passando uma prova de fogo, Deus está lá com você, e na hora certa Ele vai te salvar. Isso é o que determina se você confia em Deus ou não. E tem momentos da nossa vida que não é fácil não, irmão. Tem momentos da nossa vida que é difícil. Tem momentos que nós chegamos a pensar que nós não vamos conseguir. Só que é aí que é o gostoso da coisa, quando você vive com Jesus, porque é exatamente nesse momento que Deus chega e Ele nos surpreende para nos mostrar que somos totalmente dependentes dEle. Diga glória a Deus. Eu tenho vivido tanta experiência. Essa última semana agora, irmão, foi uma experiência assim, principalmente com a reforma lá da igreja. O cuidado de Deus,
todo o trabalhar de Deus, e Deus mostrando a todo tempo que nós somos totalmente dependentes dEle. Aleluia. O que determina se você confia em Deus de verdade é você continuar firme e forte, sabe, diante dos problemas. É você não ficar reclamando, murmurando, dizendo que vai desistir, que Deus não é com você, não. E detalhe, com a boca fechada, sem reclamar, crendo que Ele cuida de você. Você tem dúvida que Deus tem cuidado de você, irmão? Dos mínimos detalhes da sua vida. Olha para a sua vida agora, como você estava talvez alguns anos atrás, e o jeito que você está hoje, a sua família como está hoje. Há uma obra de Deus que já está em curso na sua vida. Essa obra tem sido aperfeiçoada a cada dia. Você não pode negar isso. Algo está acontecendo. Coloca uma coisa na sua mente: independente do problema que você vai enfrentar, você não vai morrer. Não vai. Você não vai morrer espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente. Sua família, levanta sua mão, sua família não será tocada, o seu ministério não será tocado. Os dons que Deus te deu não serão tirados. Aleluia. Está aí parado? A qualquer momento Ele vai despertar esse dom que há em ti de novo. E Deus está falando para alguém que está aqui hoje: não tem nada acabado. Ministerialmente não, está apenas começando. É um novo tempo. Aleluia. Meu Deus. Sabe, igreja, eu posso passar pelo que for, mas eu preciso declarar isso que nós cantamos aqui agora. Eu preciso declarar que eu confio, eu não sei você, mas eu confio em Deus, o meu Salvador. Por quê? Porque Ele jamais falhou e Ele nunca falhará. Nunca falhará. Isso tem que estar dentro do meu coração. Deus esqueceu de Sadraque, Mesaque, Abednego, abraçou. Eu vejo aqui Deus abraçando os três, apoiando eles, protegendo eles, mas lá no meio da prova. E é isso que chama a atenção aqui. E sabe por que Deus fez isso? Porque eles não se dobraram. E você percebe que, eu sempre falo aqui, né? Deus prova para depois aprovar. Foi exatamente o que Deus fez. Deus primeiro provou a fidelidade deles, para depois aprovar e proteger eles. E Deus está falando para alguém que está aqui aí: não se dobre. Não se dobre. Não volte atrás. Porque eu vou te abraçar, eu vou proteger você. E se você crer, assim como foi com eles, nem um fio de cabelo seu será queimado. Meu Deus. E é até engraçado isso, sabe por quê? Porque Deus não apareceu. Você vê aqui, você não vê Deus aparecendo aqui no momento que o rei estava dando risada, se sentindo o todo bambambam lá e falando: coloque os três na fornalha. Você não vê Deus aparecendo nesse momento aqui para honrar eles. Deus só vai aparecer quando eles já estão lá dentro, na fornalha. Deus só vai aparecer quando eles estão lá no meio do fogo. Pegou isso aqui? Deus só apareceu depois que eles já estavam lá dentro da fornalha, no meio da prova, no meio do BO, no meio do problema. Deixa eu te falar, Deus não vai descer a hora que você quer só para mostrar para as pessoas se Ele é com você ou não. Deus não vai mostrar para ninguém. Deus não está preocupado em descer a hora que você quer para mostrar para as pessoas que Ele é com você ou se Ele não é. Deus não precisa provar nada para ninguém. Aleluia. Quer saber a hora que Ele vai descer para te honrar? Deus vai descer na hora que todos estiverem olhando para você, talvez para a situação, e pensar: agora não tem mais jeito para ela. A hora que todo mundo estiver olhando para você e falar: agora não tem mais jeito para ele, agora acabou, agora vai morrer, agora vai quebrar, agora essas portas fecham, agora esse estabelecimento vai fechar. É exatamente nessa hora que o seu Salvador, aleluia, Ele vai se levantar do trono, Ele vai descer para te honrar. Somente na hora que Ele perceber que o nome dEle será glorificado. O segredo de Deus te honrar é que o nome dEle seja glorificado. Ao contrário, não tem o porquê Ele derramar honra sobre a sua vida. E Deus está falando diretamente com alguém que está aqui hoje. Quem sabe a hora certa de agir sou eu. É uma resposta de Deus para alguém que veio buscar uma resposta aqui hoje. Quem sabe a hora certa de agir sou eu. Quem sabe a hora certa de entrar na situação sou eu. Não adianta você querer dar ordens para Deus, irmão. Entenda o que Deus está falando aqui.
Ele está dizendo, não é você que decide, sou eu que faço, sou eu que desfaço. Tudo vai acontecer do meu jeito, no meu tempo, como eu quero. Diga glória a Deus. Você consegue sentir Deus falando com você aqui? Vai ser tudo da minha forma, conforme os meus caminhos, que são diferentes dos seus caminhos. Vai ser conforme os meus pensamentos, que são diferentes dos seus pensamentos. Porque às vezes o problema é esse, você pensa demais, o Senhor está falando. E Ele te libera hoje a palavra que está lá em Jeremias capítulo, não lembro agora, 11 ou 29, 29 e 11. Quando Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, de bem e não de mal. E eu quero te dar o fim que você está desejando. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, Senhor? Quando me buscares de todo o seu coração. Sabe o que vai acontecer? Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Irmão, a tua sorte quem vai mudar é Deus. Não é o gerente do banco, não é o dinheiro que você tem guardado, não é o teu parente. Meu Deus, é Deus que vai mudar a tua sorte. Ele está falando, eu quero te dar o fim que você, esse fim que você está desejando, eu quero te dar. Então de uma coisa eu tenho certeza, porque o texto diz isso aqui, ó: se entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele 100% nele, se entendemos que é menos de nós e mais dele, aleluia, a Bíblia está dizendo que todo o restante ele fará. Sabe o que eu vejo aqui? É como uma criança, sabe? Quando um pai está dentro de uma piscina e o pai diz para ela, filho, o pai está aqui, ó, se joga, pula aqui na piscina. A criança, olha para mim, a criança não calcula se a piscina é rasa ou se a piscina é funda. Ela se joga na mesma hora. Sabe por quê? Porque a criança é capaz de confiar 100% na palavra do pai. Ah, meu Deus. O filho que confia no pai, ele sabe que o pai jamais colocaria em risco, ou ele numa situação que ele não tivesse total domínio sobre a situação. Quem está entendendo? O filho que sabe o pai que tem, irmão. Ah, meu Deus. Ele confia 100% naquilo que o pai fala. Quem está pegando isso aqui? Deve ser por isso que Jesus disse lá em Mateus 18, no versículo 3, Mateus 18, 3, ele fala assim, que se nós não formos como uma criança, de forma alguma nós entraremos no reino de Deus. Tem que confiar. Tem que confiar plenamente. E Deus está falando diretamente com alguém, ó, que, ó, se você fosse capaz de confiar em mim, totalmente mesmo, como você fala. Se você fosse capaz de me obedecer, quando eu te dou uma direção, já era para estar voando voos muito mais altos. Porque as suas palavras nunca falarão mais alto do que as suas atitudes. Você precisa, o Senhor está dizendo, você precisa ser como uma criança e confiar 100% em mim quando eu falo com você. Eu preciso que você confie em mim, não só quando a circunstância está mostrando claramente que tudo vai dar certo. Isso é para qualquer um. O Senhor está falando com alguém que está aqui hoje. Eu quero ver a sua confiança quando tudo diz que não vai dar certo. Quando a circunstância está mostrando para você que é o fim, que não vai dar certo, que não tem como dar certo. Aí eu quero ver a minha palavra prevalecer. A promessa que eu te fiz, eu quero ver aquilo que eu disse, a minha palavra prevalecendo, encorajando você a prosseguir. Sabe quando tudo diz que não, como aquela canção diz, quando tudo diz que não, eu lembro da palavra que Ele me deu. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, mas eu sei que eu não estou só. E o que dizem sobre mim? Não pode me frustrar. A palavra que o Senhor me deu é o que prevalece. Ela me encoraja a prosseguir. Eu confio no que o Pai falou. Oh, Jesus. Deus quer que você aprenda a confiar no que Ele fala. E principalmente quando a circunstância está mostrando ao contrário. Quando tudo está dizendo diante dos seus olhos que não vai dar certo.
E aí Deus fala para você: vai que eu sou contigo, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três passaram pela fornalha, mas a Bíblia diz que não ficou nem cheiro de fumaça. Pense nisso, não ficou nem cheiro de fumaça no cabelo deles. Sabe o que eu entendo aqui? É porque quando Deus faz, Ele faz para mostrar para todo mundo que foi Ele que fez, igreja. Porque quando Deus faz, não tem explicação humana, sabe? Quando Deus está no negócio, é como nós cantamos aqui: você passa pelo fogo e o fogo não te queima. Quando Deus está no negócio, você passa pela água e a água não te afunda. Você não está sozinho, Deus está com você. Vou repetir: Deus está com você. Deus está com você. Agora não adianta você querer entender tudo o que está acontecendo, porque você nunca vai conseguir isso. Se você quiser ter explicação para tudo o que acontece, entender tudo, aí você não precisa nem vir na igreja, na verdade. Vou te dar uma dica aqui: vai para a faculdade e tenta entender tudo. Aqui na igreja, além de entender, você vai precisar crer. Na presença de Deus muda tudo, irmão. Sabe, nós não vivemos baseado naquilo que está diante dos nossos olhos. Aqui na presença de Deus nós vivemos debaixo de uma promessa, de uma palavra que nós recebemos de Deus. Viver pela vista é viver sobre aquilo que está diante dos nossos olhos, que a circunstância está mostrando. Viver pela vista é viver sobre aquilo que o médico diz, que o advogado diz, que o juiz determinou. Agora, viver por visão não. Viver por visão é diferente da vista. Viver por visão é você viver debaixo daquilo que Deus falou. É você esquecer aquele diagnóstico que você recebeu, aquela pesquisa que você fez na inteligência artificial, no Google, e ficar com a palavra que Deus te deu. Quem está entendendo, diga amém. Quando você está na presença de Deus, firme numa palavra que Ele te deu, pode ter certeza, nesse momento, se você está confiando na palavra que Ele te deu, naquele momento, o impossível passa a se tornar possível. Porque quando a fé entra em ação, até a medicina se cala. E sabe por que Deus não se mete muitas vezes na nossa vida? Simplesmente porque Ele já conhece o fim. Ele já sabe o que vai acontecer. Nós estamos no propósito do Salmo 139, né? Muitas pessoas tendo várias experiências, mandando sonhos, relatos, acontecimentos. Deus já conhece, irmão. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. E Deus tem revelado coisas, sabe? Deus tem trago diante dos olhos de algumas pessoas algo que Ele já sabe que vai acontecer lá na frente, porque está todos os dias escrito. E Ele tem revelado coisas para pessoas, para que elas evitem. Aleluia, Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? É que na hora da dificuldade, ao invés de confiar, nós temos uma tendência, sabe do quê? De duvidar. E a Bíblia é muito clara que Deus não opera na dúvida. Deus trouxe alguém para dizer isso para você aqui hoje. Existem coisas que Ele não vai se meter mesmo, sabe por quê? Porque Deus já sabe de tudo. Porque Ele já conhece o final. E Deus está querendo mudar a vida de algumas pessoas aqui hoje. Quantos creem nisso? Deus está querendo mudar. E Deus não só quer, Ele pode mudar a sua vida, a sua história em questão de segundos. Isso aqui é profético. Ó, uma ligação, uma assinatura, meu Deus, uma pessoa que Deus faz você encontrar essa semana, pode mudar a realidade da sua história. Você lembra da história de Moisés? Acompanhe esse raciocínio comigo, a gente termina aqui, para a gente orar. Moisés era um projeto de Deus. Moisés era filho de escravos hebreus, e ele foi colocado então num cesto de junco, e ele foi deixado pela sua mãe no rio Nilo, um rio cheio de crocodilos. Joquebede deve ter ficado com o coração partido ali. Mas eu quero que você veja aqui algo diferente. Eu quero que você veja aqui o cuidado e o trabalhar de Deus na vida de Moisés e através da vida dele. Presta atenção. Como eu disse lá, às vezes parece que Deus abandonou a pessoa, parece que Deus não está com a pessoa. Você vai ver Deus cuidando dos mínimos detalhes. Olha Deus cuidando dos mínimos detalhes. O cesto desce no rio, a mãe coloca ali por causa do decreto,
Toda criança, Faraó fez o decreto que toda criança que nascesse do sexo masculino deveria ser morta. Então colocava no cesto, jogava no rio Nilo e os crocodilos comiam. Agora o cesto está descendo pelo rio, na mesma hora, olha o que Deus faz. Deus coloca no coração da princesa lá no palácio o desejo dela sair do palácio e se banhar lá no rio. Repare que Deus linka agora o cesto com o desejo no coração dela de se banhar no rio. E ao descer no rio, ela encontra o cesto. Estava com um monte de criada, as criadas não viram o cesto, somente a princesa viu o menino e achou o menino lindo. Aí a irmã de Moisés estava pertinho, acompanhando, né, para ver o que ia acontecer com o irmão. O que será que vai acontecer com o meu irmão? E ela foi beirando o rio, para ver. E sem a princesa perceber, ela foi chegando perto, e ela faz uma pergunta para ela. Se a princesa quiser, ela, que menino lindo. Ela falou, se a princesa quiser, eu posso ver uma babá lá no meio dos hebreus, para amamentar o menino para você. Presta atenção, porque aqui ela está fazendo uma pergunta indutiva, ela está induzindo a princesa agora. A princesa não estava nem pensando em babá nenhuma aqui, irmão. Mas a irmã do menino agora induz ela com essa pergunta. A irmã de Moisés faz a seguinte pergunta: você quer que eu busque uma mulher lá no meio das hebreias para cuidar do menino para você? Em outras palavras, sabe o que ela está falando aqui? Você não vai ter nem o trabalho de amamentar e ainda vai ficar com um filho. E a princesa fala, sabe o que para ela? Busca lá então. Aí a Mariana, aí a Miriam vai buscar, a irmã de Moisés, a irmã do menino. Sabe quem que ela vai buscar? A própria mãe. A mãe de Moisés. A mãe dela. Deus está falando com alguém aqui, que você acha que foi o diabo que tomou de você. Irmão, Deus pode restituir isso em questão de minutos. Aquilo que você acha que o diabo tirou das suas mãos, Deus pode restituir em questão de minutos. Joquebede agora chega diante da princesa e a princesa fala para ela: olha, você pode cuidar dessa criança para mim? Porque agora já é dela, presta atenção no que ela está falando aqui. Você pode cuidar dessa criança para mim? Joquebede, a mãe do menino, a princesa não sabe, aleluia. Ela deve ter feito um charminho com certeza. Ela falou, olha, poder, não estou podendo não. Mas porque a senhora que está pedindo, né, princesa, eu vou fazer um esforço. Eu nem sei quem é esse menino na verdade, né? Mas pode ter certeza que eu vou cuidar dele como se fosse meu. Imagina a cena. Com todo amor, com todo carinho, como se fosse meu. Então receba essa palavra aqui, ó. Levanta sua mão. Quer ser profeta na sua vida. O que Deus te deu um dia, irmão, nem ciúme, nem inveja, nem lei, nem decreto, nem despacho na encruzilhada, nem diagnóstico médico, nada, nem ninguém pode tirar das tuas mãos. Quem recebe isso, aplauda ao Senhor Jesus. Diga comigo assim: Moisés nasceu para libertar. Esse é o propósito dele. Moisés foi escolhido por Deus, você conhece a história, para libertar o povo da escravidão do Egito futuramente, sim ou não? Mas com apenas 3 meses de idade. A primeira pessoa que ele vai tirar da escravidão, sabe quem foi? A própria mãe dele. A própria mãe dele, por causa de Moisés, Joquebede deixa de ser escrava e vira uma assalariada. Olha só, a princesa vai dizer para ela: cuide dessa criança para mim e eu te darei um salário para o resto da vida. Irmão, você já viu escravo ter salário? Olha o que Deus faz. Coloque para mim Êxodo capítulo 2, versículo 9. Deus aposenta a escravo, irmão. O escravo trabalha por sobrevivência. Agora olha lá. Então lhe disse a filha de Faraó, a princesa: leve esse menino e cria-o, pagar-te-ei um salário. A mulher tomou o menino e o criou. Deus aposentou uma escrava. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. E eu estou pregando para alguém aqui hoje que você está achando que Deus te deixou no rio boiando, irmão. Mas Ele está trabalhando através desse rio e através dessa situação que você está passando e você não está percebendo. Você está achando que Deus te deixou no rio boiando, mas Deus está trabalhando para mudar o teu futuro. Deus está fazendo de tudo, trabalhando nas duas pontas. Se acalma, as coisas vão melhorar. Deus está dizendo para alguém que o salto vai ser grande. Parecia um absurdo, né? Uma mãe ter que abandonar um filho no rio e de repente, aparentemente não fazer nada.
Deve ser difícil isso. Mas sabe por que Deus não se meteu na hora nisso aqui? Porque quando Deus decide mudar a sorte de alguém, irmão, é assim, ó, da noite para o dia, de uma hora para outra, numa ligação, num piscar de olhos. Quando Deus quer mudar o destino de alguém, Ele geralmente te deixa sozinho no meio do processo. E Ele só aparece, ou talvez permite alguém aparecer, como a princesa apareceu aqui, quando chega a hora certa dele te honrar. Não tem jeito, irmão. Quando chega a hora de Deus te honrar, mudar a sua história, Ele coloca as pessoas certas no teu caminho. Eu venho aqui hoje dizer para alguém que está aqui, que a hora certa de Deus te honrar chegou. Eu estou encaminhando para o final aqui, ó. A hora certa de Deus te honrar chegou. Olha o que aconteceu. O menino foi parar nos braços da princesa. Você entender, isso aqui você entendeu a mensagem inteira, nós vamos orar agora. O menino foi parar no braço da princesa como um escravo. Minutos depois, ele é passado de volta para outro braço agora para o braço da própria mãe do menino, sem a princesa saber. Joquebede ia alimentar o menino, mas agora o menino já era da princesa. E a princesa fala para Joquebede: cuide dele para mim. Então quando ele passa, ela passa o menino para o braço de Joquebede, já não passa mais como escravo, passa como príncipe. Cuide dele para mim, ou seja, ele já é meu. Se eu sou princesa, ele é príncipe. Ele saiu dos braços da mãe como escravo, e agora quando ele volta, ele já volta como príncipe. Olha para cá. Eu estou falando de um Deus que em questão de minutos foi capaz de transformar um escravo em um príncipe. Agora imagina o que esse Deus não pode fazer por mim e por você, através de pessoas que Ele pode colocar no seu caminho. E se é que já não está fazendo isso, Deus tem colocado homens e mulheres dele no seu caminho, para corrigir sua visão, irmão, para mudar o teu destino, para sustentar o projeto. Meu Deus, eu particularmente, eu vivo coisas hoje que eu jamais imaginei viver na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus permitiu pessoas cruzarem o meu caminho. Deus transformou a vida de Moisés, da família dele, mas teve que ser dentro de um rio cheio de crocodilo. Eu não sei o que você está passando, irmão, eu não sei como vai ser a situação, mas Deus está trabalhando nisso. A mãe de Moisés teve que abandonar ele naquele rio, e ela precisou acreditar, ela precisou confiar no Senhor, ela precisou entregar os caminhos dela, não só os dela, mas os caminhos de Moisés ao Senhor, e confiar nele, confiar que o mais Ele faria. Você confia? Você confia que o mais Ele fará? E ela confiou mesmo, porque a Bíblia vai dizer em Isaías que Deus mede as águas dos mares, os oceanos e os rios na concha de suas mãos. E as montanhas de todo mundo são como balanças penduradas em seus dedos. Imagina o tamanho da mão de Deus. Todos os rios, os mares, tudo que envolve água está na concha das mãos de Deus. Então quando ela coloca Moisés naquele rio, independente da circunstância mostrar que era cheio de crocodilo, que ele não ia sobreviver, na verdade quando ela está colocando ali, ela está colocando Moisés nas mãos de Deus. Então pensando por esse lado aqui, ele não foi abandonado pela mãe. Se os mares e os oceanos cabem na palma das mãos de Deus, aleluia, ao colocar Moisés ali, Joquebede estava colocando ele nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que eu faço para você hoje: você está disposto, está disposta a confiar em Deus, quando tudo parece que vai dar errado? Está disposto a colocar essa situação aí nas mãos daquele que não perde o controle de nada? Ah, meu Deus. Está disposto a entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor, confiar nele, mesmo quando a circunstância está mostrando ao contrário? Porque é isso que Deus quer ouvir de você. Está disposto a acreditar que tudo que você está passando hoje vai passar? Pastor, mas está difícil. Vai passar. Consegue confiar que daqui para o final do ano a tua história vai mudar? A tua realidade será outra, a sua realidade financeira será transformada, a tua saúde será restaurada, o seu emocional, aleluia, será equilibrado? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fica de pé no teu lugar.
Deus tem algo a derramar aqui hoje, irmão. Você vai sair daqui hoje com uma confiança total, plena no teu coração, de que no final vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque com Jesus é assim, sempre no final vai dar certo. Danilo, e se não der? Porque não chegou lá ainda, porque com Ele sempre vai dar certo. Eu quero convidar aqui à frente, você que tem uma situação a colocar nas mãos de Deus, como aquele cesto de junco, como Moisés, lembre-se, ele estava colocando nas mãos de Deus aquilo. Pega a sua situação hoje e coloca: Senhor, está aqui, eu confio o meu caminho ao Senhor, eu confio a vida desse menino, dessa menina nas suas mãos, eu confio, Senhor, o meu casamento, eu confio esse projeto, esse sonho. Você que tem algo a apresentar ao Senhor hoje, coloque nas mãos dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele está prometendo que vai fazer. Eu te convido agora a colocar nas mãos de Deus essa causa, os seus sonhos, os seus projetos. Lança sobre as águas hoje, coloca nas mãos dele. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, igreja. Ele tem preparado algo muito maior do que você possa imaginar para você. Aquilo que os olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, que não penetrou no seu coração humano, é exatamente isso que Ele tem preparado para você. Você precisa confiar no seu Pai. O Pai jamais vai deixar você que é filho ser prejudicado. O Pai te ama, o Pai cuida de você, aleluia. Se o Pai está falando, irmão, obedece. Se o Pai mandou, obedeça. Se o Pai mandou, abre mão. Se o Pai mandou, renuncia, mas renuncia mesmo. Fala: eu não preciso disso mais, Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um novo tempo está chegando, um novo ano está aí. Deus está dizendo: você não é mais escravo, você é filho, você é filha. Você não é órfão, você tem um pai. Você precisa confiar de que Deus está no controle absoluto da situação. E Ele está te convidando hoje: pula na água, abre os braços. Eu estou aqui, confia em mim. Diga para Ele que você é dele. Fala: eu sou de Jesus.